Olá, queridos, que alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com você nesse quadro tão especial do Novo Tempo, a mensagem por elas. E hoje, a palavra aqui vai começar com a leitura de Provérbios, capítulo 3, verso 3 e 4, que diz o seguinte. Provérbios 3, verso 3 e 4. Não deixe que a bondade ou o amor, e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das outras pessoas. Algumas outras traduções falam diante dos homens. Bom, quando a gente lê esse texto, a gente percebe um condicional para nós obtermos o favor de Deus. E é o seguinte: jamais abandonar o amor e a fidelidade. Infelizmente, como a própria Bíblia afirma que aconteceria nos últimos tempos, o amor tem se esfriado e a infidelidade aumentado. De acordo com uma pesquisa realizada por aplicativo de encontros extraconjugais em outubro de 2024, o país aqui na América Latina que mais tem infidelidade é o Brasil. Isso se deve, segundo os debates, ao crescente uso das redes sociais e aplicativos de relacionamentos. Verdadeiramente, esses recursos midiáticos, eles podem contribuir muito para a nossa vida, mas a gente não pode esquecer o fato de que Deus tem ficado de lado ou excluído da vida das pessoas por conta desses acessórios todos. Quando Deus deixa de ser prioridade em nossa vida, assim como também o nosso cônjuge, nós abrimos a porta à infidelidade, tanto para com Deus quanto para com o nosso cônjuge. E baseado no texto que a gente acabou de ler, nós podemos não perder assim o amor de Deus, mas vamos perder o seu favor. Sabe o que isso significa? Perder as suas bênçãos, a sua aprovação, a sua presença por meio do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. E sabe por quê? Porque, segundo Gálatas, capítulo 5, verso 22, o amor e a fidelidade são fruto do Espírito Santo. Bom, eu quero hoje falar com você a respeito de ser infiel. Mas antes de continuar, a gente vai para um breve intervalo. Estamos de volta. E aí, você gostaria de transformar a sua vida por meio do conhecimento e da espiritualidade? A revista Esperança traz conteúdos profundos que unem ciência, fé e reflexões para o seu dia a dia. E nessa edição Sentimentos, a Ciência do Existir, você vai poder mergulhar em temas que falam ao seu coração, como a importância do amor, da fidelidade, da saúde emocional. Então, descubra como proteger a sua mente, o seu coração contra essas influências externas e assim cultivar relações sólidas, baseadas nos princípios da Palavra de Deus. Além disso, você pode explorar caminhos para fortalecer a sua conexão com o Pai e renovar a sua fé ao mesmo tempo. Então, adquira já a edição da revista Esperança e permita que esses ensinamentos façam parte da sua jornada de transformação. A revista Esperança Sentimentos, a Ciência do Existir, você consegue pelo WhatsApp. Vai, anota aí. O prefixo 12, número 98244-4449. Eu vou repetir. Prefixo 12, número 98244-4449. E, ao fazer o pedido, ao estudar esse material, você vai dar um passo em direção à vida plena que Deus planejou para você. Bom, mas vamos continuar ao tema que nós nos propusemos a conversar hoje e a refletir também mediante a palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Deus querido, temos um tema delicado, muito importante. Nós queremos receber o teu favor e compreender o que a Bíblia fala a respeito de sermos verdadeiramente fiéis, não somente a ti, mas ao nosso cônjuge. Pedimos isso por Jesus.
Amém. A pergunta que fica, o que significa ser infiel? Talvez a gente devesse começar pelo conceito do que significa ser fiel. Fidelidade significa ser digno de confiança. Fidelidade significa, sabe, que alguém que cumpre as promessas, que age de maneira correta. E quem convive com alguém que possui esta virtude, não tem medo de ser enganado, de ser desiludido por essa pessoa. E tendo isso então em mente e com a ajuda da linguagem, nós vamos compreender melhor o que significa a palavra infiel. O fiel, essa palavrinha, é precedida por duas letrinhas, o I e o N, in. Essa palavrinha in, como prefixo, pode indicar uma negação ou ausência. Portanto, infiel quer dizer ausência de fidelidade, ou seja, que não é fiel. Esse in também significa movimento para dentro, como se fosse assim, infiltrar. E nesse caso significa, de uma forma deliberadamente, inserir algo em nossa mente, que é contrário à fidelidade. Como preposição, essa palavrinha in indica algo que está dentro, algo em nós, dentro de nós, que é alimentado. E nesse caso, o pecado. Vamos compreender melhor? Vamos lembrar a história de Davi, que está ali registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Aconteceu ali numa tarde que Davi se levantou da cama dele e foi passear ali no terraço, não é? Ele foi passear no terraço da sua casa, caminhando por ali, sua casa real, e ele viu ali uma mulher que estava se lavando. Essa mulher era muito formosa à vista. Davi tinha dentro de si, como todos nós, como você e eu, a semente do pecado. O texto diz que ele viu uma linda mulher. Deliberadamente, o que aconteceu? Ele permitiu que a imagem vista fosse inserida, mas de uma forma proposital na sua mente. Por que a gente diz isso? Olha, por meio dos pensamentos, ele começou a alimentar o pecado, a semente da infidelidade foi ali alimentada, por quê? Porque ele pergunta, quem é aquela mulher? Amigo, amiga, a infidelidade inicia aqui, na mente, antes de se manifestar nas ações. Não pense que o pecado de Davi foi apenas o se deitar com Batseba. Ele foi infiel na sua mente antes do ato. Ele foi infiel tanto para com a sua esposa como para com Deus. Infidelidade é o descumprimento de um compromisso assumido que começa aqui na nossa mente, dando poder ao pecado que já habita em nós. Por isso, não é apenas uma questão sexual, também é mental, é emocional e espiritual. Sabe, a gente pode dizer que essa infidelidade interna é um perigo. Deixa eu contar para você. Um dia comum, um homem e uma mulher, que eu vou aqui chamar de Ágata e João, se conheceram. E algumas atividades conjuntas entre eles ocorriam assim, sem que fossem programadas. Essas atividades eram casuais devido às circunstâncias do dia a dia, do trabalho. Mas então algo aconteceu com a permissão da Ágata. Ela começou a valorizar pensamentos assim, nossa, como é fácil conversar com o João. Ele é tão bem-humorado, tão inteligente. Aos poucos, as observações mais pessoais começaram a dominar os pensamentos dela. Ela ficou impressionada, começou a se impressionar com algumas características, as características masculinas de João, que estavam sendo agora valorizadas pelas atitudes gentis que ele tinha ao lidar com todos ali no trabalho, inclusive com ela. Ágata passou a pensar em João em vários momentos do dia, gerando então agora sentimentos e expectativas. Olha o que aconteceu. Ela começou a se arrumar a fim de ser percebida pelo João. Um simples olhar, um sorriso, começaram a se tornar fortes o suficiente para ela sentir outras coisas, o coração bater mais rápido.
Bastava ela ouvir a voz do João para sentir-se completamente envolvida por cada palavra que ele proferia. Nada disso teria problema, não fosse o caso de Ágata ser uma mulher casada. E o que a gente tem aqui é configurado como uma infidelidade mental e emocional. Como assim? Gente, pensa comigo. O contrato conjugal assinado no casamento diante de Deus e das testemunhas é mais do que um compromisso social. É um compromisso físico, é um compromisso emocional, é um compromisso mental e espiritual. Se houver o descompromisso em qualquer uma destas áreas no relacionamento, isso vai se caracterizar como infidelidade. Isso é sério. E Jesus nos ajudou a entender melhor a respeito disso, sobre esse prisma infidelidade, quando a gente vai ali para Mateus, no capítulo 5, verso 27 e 28, onde a gente encontra as palavras de Jesus dizendo o seguinte: quem de vocês, por mais que se... Opa, eu errei aqui, vou repetir. É Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Traduzindo, esta advertência seria mais ou menos assim: digo a vocês que qualquer homem, qualquer mulher que imaginar, pensar com desejo um homem ou uma mulher em sua mente, já cometeu adultério. Bom, eu já falei aqui os dados estatísticos de que, sim, aqui no Brasil, a infidelidade tem uns números elevados, mas sabe o que surpreende numa pesquisa realizada? É que 68% de um grupo de mulheres entrevistadas afirmou que elas teriam um caso se elas soubessem que nunca seriam pegas. Veja, isso é uma coisa muito desastrosa. 68%. Você pode pensar em outra forma melhor de ter um caso sem ser pego ou pega do que mentalmente, sem a presença real de um terceiro? E ainda com a facilidade das mídias sociais? Talvez o marido de Ágata nunca venha saber dos sentimentos vividos por ela, né? E dos sentimentos que ela nutriu naquele período. Muito embora, é preciso dizer, que aquilo que ela plantou na sua mente e nas suas emoções, que ela viveu, ela vai colher de forma destrutiva no seu casamento, no seu relacionamento. Amigos, fantasias, pornografia, são formas de infidelidade interna. Pensamentos impuros levam à infidelidade na prática. Entenda uma coisa: a traição sexual passa a ser a concretização dos vários momentos de infidelidade mental e emocional pré-existentes. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, de tudo que você tem que guardar, guarda bem o seu coração, e isso significa a mente, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra de Deus aqui está nos exortando que não basta evitar o ato, é preciso guardar a mente. Olha, as pessoas dizem que há várias razões para a infidelidade, mas será que realmente existe uma explicação para isso que justifique? Muitas pessoas tentam explicar. Aliás, aquela mesma pesquisa feita por aquele site de relacionamento extraconjugal apontou algumas explicações, mas o motivo mais comum entre os brasileiros, e que representa mais da metade, 50% dos casos, é a infidelidade devido a questões no aspecto sexual, como, por exemplo, desejos, curiosidades. É lógico que há outros fatores, mas o que traz um grande espanto é o que eu vou dizer para você. 62% dos brasileiros já consideram a infidelidade como uma coisa natural. E eles alegam o seguinte, que a infidelidade vai enriquecer o relacionamento. Amigo, em primeiro lugar, a infidelidade só passa a ser natural quando a gente deixa Deus de lado, dando lugar ao domínio desse homem carnal, dessa mulher carnal, cujos frutos estão escritos e descritos ali em Gálatas capítulo 5.
Em segundo lugar, isso não é natural, jamais será algo para enriquecer o casamento. A infidelidade enriquece a comparação, o descontentamento, ausência de diálogo, discussões, falta de compromisso e falta de amor. Ágata, a nossa história aqui, veja bem, essa menina, ela poderá apresentar boas razões para sua infidelidade mental e emocional. Talvez ela até alegue, por exemplo, que ela tem suas necessidades emocionais não sendo atendidas. Que o seu marido, quem sabe, trabalha muito, viaja demais, e que ele não é mais romântico como antes. Quem sabe ela tenha um álibi físico, por exemplo, os problemas hormonais. Talvez ela tenha uma história de um passado que ela precisa esquecer, experiências, por exemplo, de abuso e violência. Ou ainda pode ser que o seu senso de valor pessoal estivesse muito desequilibrado. Tudo isso pode ajudar a explicar, mas não justifica o fato de dar rédeas soltas para os pensamentos. Quando a gente vê Ágata mencionando o quanto João é inteligente, humorado, a gente percebe que ela está alimentando um dos geradores da infidelidade, que é a comparação. A comparação no casamento faz os defeitos do cônjuge ter uma proporção maior do que realmente é. E como consequência vem a rotulação, o desprezo, a falta da paciência, o desejo pelo outro. As qualidades positivas do cônjuge deixam de ter valor porque há um outro, e às vezes até outros, como padrão de medida. Veja, eu não estou aqui ignorando que possa haver problemas no relacionamento, mas a maneira de lidar mentalmente com esses problemas é que pode ser o maior problema. Quando olhamos para aquilo que a gente não deve olhar, a gente corre o risco, como a mulher de Ló, lembra? A infidelidade da mulher de Ló não foi física, mas emocional, porque o coração dela estava em Sodoma. Deus não era mais o centro da vida da mulher de Ló, não era aquele a quem ela verdadeiramente adorava. As orientações de Deus não eram mais ouvidas e atendidas. A verdade, queridos, é que quando não temos um compromisso com o nosso cônjuge, quando ele não é mais o centro da nossa atenção, quando nós começamos a comparar o nosso cônjuge com o outro, há sentimentos de insatisfação, então cuidado, cuidado. Tudo isso é sinal de que a infidelidade pode estar batendo à sua porta. Agora, tem um outro gerador para a infidelidade mental que está associado aos meios de comunicação, que muitas vezes aí apresentam conceitos incompatíveis, literalmente, com o nosso cristianismo. E eles são de tal forma, eles assim repetidos, que há o risco de a gente acabar considerando normal, sabe? E enfim, acabar questionando a moralidade que foi estabelecida por Deus. Hoje, muitos casais estão redefinindo o que significa ser fiel e optando por uma dinâmica, presta atenção, olha que coisa incrível, onde a honestidade, a transparência e o consentimento são pilares principais. Mas deixa eu explicar o que isso significa. Isso significa o seguinte: havendo um consenso entre os dois em ter outras experiências, então está tudo bem. Porque é o seguinte, a fidelidade ocorreria por eles estarem sendo honestos e fiéis ao acordo que eles fizeram. Mas um relacionamento assim não está baseado no amor, gente, mas no egoísmo. Estão totalmente diversos dos propósitos do casamento que foi instituído por Deus. A verdade é que esse novo tipo de fidelidade somente aprofunda o vazio interior, porque aquela necessidade de pertencimento verdadeiro, algo que é fundamental para a felicidade, para a segurança do indivíduo, não vão ser atendidas nunca. E não importa se o outro é alguém próximo ou distante. Aliás, o distante hoje está muito próximo por meio das redes sociais. Muitos estão vendo, os seus cônjuges como sapos e bruxas, e os amigos da sala de bate-papo de aplicativos como príncipes encantados e mulheres perfeitas. E quando esse outro passa a ter a primazia aqui nos sentimentos e nos pensamentos, sabe o que acontece? Ele vem para dentro da intimidade do casal. E o vínculo mental e emocional no ato conjugal já não é mais estabelecido entre os dois aqui, mas entre esse e aquele outro que não é o cônjuge. A fidelidade emocional é isso.
uma ligação emocional com alguém que não é o cônjuge, mesmo sem o contato físico ou sexual. Alimentar essas ideias é sair do terreno encantado para um campo minado. E pode ter certeza, os ferimentos virão. Algum tempo atrás, eu estava viajando de ônibus de Joinville para Curitiba e comecei a conversar com uma mulher sentada ao meu lado que disse estar retornando ali para Curitiba depois de uns 20 anos. E ela vinha para conhecer alguém com quem ela estava mantendo contato pela internet. Já era meia-noite, gente, e a gente estava quase chegando na rodoviária quando o celular dela toca, né? E após a conversa, ela olhou para mim assim como quem estava decepcionada e perguntou: escuta, Denise, tem aí algum ponto de ônibus perto da rodoviária? Você sabe onde fica determinado bairro? Eu respondi e, sem rodeios, depois da resposta, eu questionei ela: escuta, esse não é o seu primeiro encontro com esse rapaz aí que você vem se comunicando há tanto tempo e falou o tempo todo agora na viagem? Ela: então, peraí, eu não estou entendendo. É tarde da noite e ele não vem para buscar você? Era estranho, pois elas tinham conversado, se comunicado várias vezes, e agora, quando ela estava chegando, ele disse que não pode vir buscá-la. Para mim, essa tal experiência põe abaixo esses argumentos apresentados por muitos sobre o fascínio dos relacionamentos virtuais, seja com algum casado ou com solteiro. E sabe quais são os argumentos? Eles dizem o seguinte: é emocionante você ter intimidade com um estranho. Olha um outro argumento: você pode ser quem você quiser. Será? Terceiro, alguns dizem assim: você pode ser o que é sem julgamentos e ainda ser compreendido. E outro argumento é que é muito bom saber que há alguém que se interessa por a gente assim e não se baseia no nosso físico. Mas que intimidade é esta? O que eu vejo, na verdade, é algo assustador. Aquela mulher achava que conhecia alguém e viu que realmente não o conhecia. Ainda estava sendo deixada a procurar uma casa, um bairro, em plena madrugada. E que razões haveria para esse cara não vir buscá-la e avisar no último momento? Não poderia ser o medo de que talvez a aparência dela, o físico, não lhe agradariam? Ou quem sabe, medo do compromisso? Ou quem sabe, tivesse uma companheira em casa? Viu que interessante? De uma hora para outra, o príncipe íntimo da internet se transformou num sapo, gelado, indiferente. Lembre-se, a verdadeira intimidade sempre vai gerar compromisso, cuidado e respeito. E não era nada disso que estava ocorrendo ali. Alguns se desculpam, arranjam desculpas para a infidelidade, dizendo assim: olha, já que eu estou sentindo culpa mesmo por me sentir atraído por outra pessoa, então por que eu não vou resistir? Vou em frente. Amigo, amiga, mesmo que o pecado da infidelidade mental e emocional já estejam presentes, é preciso considerar o seguinte: o ato em si trará consequências avassaladoras, pois quando é descoberto, atinge terceiros e até uma comunidade. Não se engane, Deus traz a verdade mais cedo ou mais tarde, como um dia atrás do outro. É como diz o ditado: a mentira tem perna curta. E agora o que a gente pode fazer? Enfim, se você percebe que está cedendo à tentação ou vivendo a infidelidade mental ou emocional, em primeiro lugar, peça ajuda de Deus. Ele é totalmente capaz para cada uma das nossas incapacidades. Existe um livro que se chama A Batalha de Toda Mulher. E esse livro aborda alguns casos, né, de infidelidade e princípios. E esses 3 princípios, aliás, começam com a letra R, para poder ajudar a mudar essa realidade. E o primeiro princípio começa com a palavra, ou melhor, com a letra R, e é resistir. É interessante isso, porque a Bíblia diz lá em Tiago 4, 7, 8, resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Gente, uma coisa é os pensamentos impróprios aparecerem, outra coisa é você entreter esses pensamentos na mente. No primeiro momento, eles não se configuram como pecado, mas se eles ficarem detidos ali, isso significará você se envolver com eles, vai se envolver com o pecado. Os pensamentos infiéis são como um ensaio para a prática. Foi o que aconteceu com Davi quando ele viu Batseba. Ele a viu, quis saber mais sobre ela, chamou para o palácio e então, o que a gente tem que fazer? Não dar vez para os pensamentos. Segundo R, redirecionar.
Esse mesmo texto em Tiago 4 diz, né, no seu princípio, sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso tem a ver com escolher submeter à vontade os pensamentos ao comando de Deus. É uma questão de escolha. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então clame a Deus, volte seu pensamento para Ele por meio de uma oração. Uma situação tentadora, ela se tornará em tentação, dependendo da abertura que a gente dá a essa situação na nossa mente. Quando uma pessoa que passa por você é bonito ou bonita, chama a sua atenção, então é o seguinte: louva a Deus pela criação dele, vira seu olhar, siga em frente, não se detenha, quer seja física ou mentalmente. Quando você ouvir palavras, por exemplo, de alguém que vem e vai descer o seu ego, agradeça gentilmente, puxe outro assunto. Diga que, olha, eu imagino que o seu cônjuge deve ser assim também, sabe? Vá em frente, saia da reta, da linha, saia dessa sala de bate-papo. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um dono que é Deus. E se você é casado, você tem um cônjuge com quem se comprometeu. Mude os pensamentos, cante um hino, procure, sabe, mergulhar numa atividade que exija a sua atenção, corte o acesso a conteúdo, situações, amizades que vão levar você para a infidelidade. Aliás, a Bíblia mesmo fala: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o, não é verdade? E o último é renovar. Isso é tirar o que é lixo e colocar o que for bom. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Para isso, você precisa ser seletivo no que você vai ver e ouvir. Leia bons livros, revistas. Escolha memorizar textos bíblicos e aplique tudo isso na sua vida. Liste, por exemplo, as qualidades do seu cônjuge. Se focalize nessas qualidades. Crie momentos para vocês desenvolverem intimidade emocional. Isso é essencial para um relacionamento. Amigo, a grande questão que toda infidelidade, né, com o cônjuge teve a sua base na infidelidade, em primeiro lugar, para com Deus. Então, renovar a comunhão com Ele deve ser a sua prioridade. Renove sua vida de oração, renove seu compromisso com o estudo da palavra, volte a ser fiel a Deus na sua mente, para você ser de fato nos sentimentos e ações para com o seu cônjuge. Ter uma vida de oração, de comunhão e prestação de contas ajuda a manter um coração fiel. Em Cristo, você será uma nova criatura. Tenha certeza disso. Como diz em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os pensamentos infiéis não vão encontrar espaço na sua vida, tá? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Quero orar com você nesse momento. Pai, temos sido infiéis em algumas coisas, mas nesse momento queremos fazer um acordo contigo de fidelidade a Ti e ao nosso cônjuge. Nos ajude nesse sentido, por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Até a próxima.